Saúdo-vos, apoiadores do ressurgimento de nosso glorioso Império. Agora vou estrear no canal um novo quadro. É isso mesmo, pessoal. Vocês que não têm tempo para leitura, mas gostariam de ouvir um audiobook, aqui está a sua chance. Começaremos pelo livro Darth Plagueis de James Luceno. Eu sei, é Legends, mas eu vou disponibilizar todas as semanas vários capítulos dos livros de Star Wars, sejam eles canon ou Legends. E antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Vamos lá, Trooper! Precisamos da sua ajuda! E também não se esqueçam, se você deseja colaborar com o meu trabalho, os links estão na descrição para você ajudar com a quantia que você achar necessária, ao qual você quiser. Agora sente-se na cadeira, relaxe e aproveite a jornada. Nota dos editores. O universo de Star Wars é infinitamente rico e criativo. Desde 1977, inúmeros planetas, raças alienígenas e personagens vêm despertando a imaginação de fãs do mundo inteiro. A ideia de expandir um universo ficcional, embora não seja nova, ganha novas proporções com Star Wars, o livro Star Wars From the Adventures of Luke Skywalker, novelização do episódio 4 da saga, lançado em 1976, antes mesmo da estreia do filme ao cinema. E antes do final da trilogia clássica, já existiam diversos quadrinhos e romances. Enfim, aproveitem o livro de James Luceno, Darth Plagueis, e que a força esteja com você. Há muito tempo, numa galáxia muito distante. Prólogo. Um tremor percorreu o planeta. Brotando da morte, ele se desenrolou numa poderosa onda, ao mesmo tempo enterrando-se profundamente dentro do cerne do mundo e irradiando por sua atmosfera sacarina, para chacoalhar até as estrelas. No epicentro do terremoto estava Sidious. Uma mão elegante pousada na soleira polida de uma ampla superfície translúcida. Um recipiente preenchido subitamente até quase explodir. A força tão potente dentro de si que temia desaparecer dentro dela, para nunca mais retornar. O momento, entretanto, não constituía um fim, mas um verdadeiro começo, deveras postergado. Representou menos uma transformação do que uma intensificação, uma alteração na gravidade, uma balbúrdia de vozes, perto e longe do presente e de eternidades passadas. Soterrava seus pensamentos. Erguidas em prece, as vozes proclamavam seu reinado e ovacionavam a inauguração de uma nova ordem. Com os olhos amarelos voltados para o céu da noite, ele viu as trêmulas estrelas arderem e, bem no fundo de seu ser, sentiu o poder do lado sombrio atiçando-o. Lentamente e quase relutante, Sidious retornou a si, recaindo o olhar nas mãos muito bem cuidadas. De volta ao presente, notou a respiração ofegante enquanto atrás de si o local trabalhava para restaurar a ordem. Exaustores zumbiam, requintadas tapeçarias nas paredes ondularam com a brisa convocada. Carpetes caros selaram suas fibras contra o espalhar de líquidos derramados. O droide hesitava, confuso, em óbvio conflito. Sidious deu meia volta para assimilar o desarranjo. Móveis antigos tombados, pinturas tortas, como se um tufão os tivesse varrido. E deitada ao chão jazia uma estátua de Yanjon, um dos 4 sábios de Duarte, que entregavam a lei.
uma peça que Sirius secretamente cobiçava. Também esparramado ali, Plagueis, os membros esguios abertos e alongados, a cabeça virada de lado, vestido com requinte, como se fosse passear à noite pela cidade, e morto ou não. A incerteza perpassou Sirius. A raiva voltou aos seus olhos, um tremor causado por ele mesmo, ouvindo de um presságio. Seria possível que o astuto Moon o tivesse enganado? Teria Plagueis descoberto a chave da imortalidade e, por fim, sobrevivera? Não é preciso dizer que constituiria uma jogada tola para alguém tão sábio, para alguém que se comprometera a substituir o grande plano antes de mais nada. Teria Plagueis se enroscado numa teia por ele mesmo tecida, de ciúme e possessividade, vítima do próprio construir, das próprias fraquezas? Se Sirius não estivesse tão preocupado com a própria segurança, talvez tivesse sentido pena de Plagueis. Receoso de se aproximar do corpo de seu antigo mestre, ele conjurou a força para rolar o velho Moon, deixando-o de costas. Desse ângulo, Plagueis assemelhava-se muito à figura que Sirius vira pela primeira vez, décadas antes. Crânio liso, macio, nariz curvo, com a ponte achatada como se tivesse sido atingido por uma bola de choque, e a ponta fina quase fincada no lábio superior, o queixo pontudo, olhos profundos quase transbordando de maldade, característica física raramente encontrada no Moon. Contudo, Plagueis nunca fora um Moon comum, ou um ser comum. Sirius aproximou-se com cuidado, ainda o tocando com a força. Inspecionando com mais cautela, notou que a carne já acinzentada de Plagueis começava a amaciar, relaxando os traços. Vagamente ciente da algazarra de exaustores e sons do mundo exterior, infiltrando a suíte luxuosa, continuou a vigília. Então, aliviado, levantou-se e soltou o ar. Não era um truque de Sith. Não havia fingimento ali, mas sim uma morte que sucumbe em seu abraço gelado. O ser que o guiara ao poder já não existia mais. Um prazer malicioso o fez estreitar os olhos. O Moon poderia ter vivido mais 100 anos sem mudar a aparência. Poderia ter vivido para sempre se obtivesse sucesso total em sua busca. Mas no fim, embora pudesse salvar os outros da morte, falhara em salvar a si mesmo. Uma sensação de suprema realização inflou o peito de Sirius, e seus pensamentos floresceram. Ora, não foi nada ruim como pensei que seria. Raramente, os eventos ocorrem conforme o imaginado. A ordem dos eventos futuros é transitória, assim como o passado é reconfigurado pela memória seletiva. Eventos futuros são, também, objetivos móveis. A pessoa pode apenas agir por instinto, agarrar-se a um perfeito momento de intuição e colocar-se em ação. Uma pulsada a mais do coração e o universo teria se recomposto. E nenhuma imposição de verdade seria suficiente para obstruir as correntes. Pode-se apenas observar e reagir. A surpresa constitui o elemento ausente em qualquer tabela periódica. Um elemento-chave, o ingrediente faltando, o meio pelo qual a força se diverte, algo que lembra a todos os seres sencientes que alguns segredos nunca devem ser revelados. Confiante de que a vontade do lado sombrio fora realizada, Sirius retornou ao vitral da suíte. Apenas 2 seres numa galáxia de
incontáveis trilhões, e o que ocorrera na suíte afetaria a vida de todos. A galáxia já fora moldada pelo nascimento de um, e doravante seria reformulada pela morte do outro. Mas teria a alteração sido sentida e percebida em outro lugar? Estariam seus maiores inimigos cientes de que a força fora alterada irrevogavelmente? Seria o bastante para arrancá-los de seu espírito de justiça? Esperava que não. Por ora, o trabalho da vingança podia começar com seriedade. Seus olhos procuraram e encontraram uma constelação ascendente de estrelas, uma de poder e consequência novas para o céu, embora prestes a ser sobrepujada pela primeira luz do amanhecer. Baixa no céu, sobre as planícies, visível apenas para aqueles que sabiam para onde e como olhar. Anunciava um futuro ousado. Para alguns, as estrelas e os planetas pareciam mover-se como sempre, destinados a alinhar-se em configurações calculadas muito antes de nascerem. Mas, na verdade, os céus haviam sido perturbados, cutucados pela matéria sombria, a fim de se organizarem em novos alinhamentos. Em sua boca, Sidious reconheceu o sabor pungente do sangue. No peito, sentiu o monstro levantando, emergindo de sombrias profundezas e torcendo sua aparência para algo tenebroso. A poucos instantes de revelar-se ao mundo, o lado sombrio o tomara como posse, e agora ele fazia o mesmo em retribuição, ofegante não de exaustão, mas pela inspiração súbita de poder. Ele abandonou o invólucro e permitiu ao monstro contorcer-se por seu corpo feito uma fera liberta de amplas pradarias. Teria a força já sido assim tão poderosa em alguém? Sidious nunca soube como o mestre de Plagueis encontrara o fim. Teria morrido pelas mãos de Plagueis? Teria este também vivenciado similar exultação ao tornar-se um Lord Sith único? Teria a fera do último instante se erguido para espiar o mundo prestes a habitar, ciente de que seria liberta em breve? Ele dirigiu o olhar para a grande elipse. As respostas estavam lá fora, codificadas na luz, viajando por espaço e tempo. Um fogo líquido o percorria. Imagens de passado e futuro invadiam sua mente. Ele se abriu para a galáxia, reconfigurada, como se procurasse remover uma a uma as cascas que representavam as décadas. Parte 1. Alistamento. 67 a 65 anos antes da Batalha de Yavin. Capítulo 1. O Submundo. 47 anos padrão antes do pungente reinado do Imperador Palpatine. Baldemnik não passava de um mundo embrionário no setor áureo, na orla exterior, povoado por reptilianos sencientes que expressavam tão pouca tolerância com estrangeiros quanto uns com os outros. Décadas mais tarde, o planeta teria participação em eventos galácticos, além de sua parcela de notoriedade histórica, mas nesses anos de formação que pressagiaram a derrocada inevitável. Da República para a decadência e a baderna, Baldemnik era interessante apenas para exobiólogos e cartógrafos. Poderia talvez até ter escapado do olhar de Darth Plagueis, para quem planetas remotos possuíam um brilho especial, não fosse o mestre dele, Tenebros, ter descoberto algo de especial sobre o local.
Darth Bane apreciaria nossos esforços, dizia o mestre Sith para o aprendiz ao seu lado. Perante a caverna cristalina que os fizera cruzar o espaço, Beth Tenebros era tão alto e quase tão cadavericamente magro quanto Plagueis. A olhos humanos, a pele biliosa o faria parecer tão abatido quanto o pálido Moon. Mas, na verdade, os dois seres gozavam de saúde robusta. Embora conversassem em língua básica, cada um era fluente no idioma do outro. Darth Bane, em seus anos de juventude, disse Plagueis através da máscara de respiração, levando adiante os interesses dos ancestrais, digamos assim. Por detrás da placa da própria máscara, os lábios franzidos de Tenebros se torceram, desgostosos. O aparelho de respiração ficava absurdamente pequeno em sua exagerada cabeça dividida, e a convexidade da máscara fazia os discos, chatos que eram seus olhos desprovidos de pálpebras, parecerem dois buracos superpostos naquele rosto franzido. Bane, em seus anos iniciais, ele corrigiu. Plagueis aceitou a censura gentil. Acompanhava Tenebros como aprendiz pelo tanto de tempo que um humano em média vivia. E, entretanto, o mestre nunca deixava de apontar falhas. Que modo mais apropriado de fecharmos o círculo do que reencenar os esforços seminais do Sith Ari? Continuou Tenebros. Vamos nos entremeando nas curvas e tramas da tapeçaria que ele confeccionou. Plagueis manteve seus pensamentos para si. O devidamente batizado Darth Bane, seu nome remete à perdição, que havia redefinido os Sith ao limitar a quantidade deles e operar às escondidas. Tinha procurado o minério Cortozes quando jovem em Apatros, muito antes de abraçar os princípios do lado sombrio. Nos milhares de anos passados, desde sua morte, Bane fora endeusado. Os poderes a ele atribuídos viraram lenda, e de fato, não havia lugar mais apropriado para seus discípulos completarem o círculo. Plagueis disse a si mesmo, do que em profunda obscuridade, afundados numa escarpa que emparedava uma azulada extensão do mar norte de Baldemnik. Os dois Sith usavam trajes especiais que os protegiam do calor escaldante e da atmosfera nociva. A caverna era permeada por conjuntos de cristais enormes, que lembravam lanças reluzentes apontados para todo lado como o baú de um ilusionista. Um evento sísmico recente tombara o terreno, esvaziando o labiríntico sistema de túneis de suas águas ricas em minerais. Mas a câmara de magma que mantivera as águas fumegando por milhões de anos ainda aquecia o ar úmido a temperaturas excessivas demais para que Tenebros e Plagueis suportassem sem equipamento. Um Tredroid ficava à disposição, com a função de monitorar o progresso de uma sonda de mineração que fornecia amostras de uma rica veia de Cortozes no fundo de um fosso. Um minério de fábula. Alguns diziam, graças à sua raridade, mas muito mais por sua habilidade intrínseca de diminuir a efetividade do sábio de luz Jedi. Por esse motivo, a Ordem Jedi despendera grandes esforços para restringir a mineração e o refinamento do minério. Senão a perdição da existência da Ordem, o Cortozes representava um tipo de irritação, uma afronta à reputação da arma e à sua temida invencibilidade.
Foi graças a Tenebros que os Sith descobriram as reservas generosas em Baldamnik antes dos Jedi, que, por meio do acordo com o Senado da República, haviam tomado para si todas as descobertas, do mesmo modo que fizeram com cristais de Adegan e jovens sensíveis à força de todas as espécies. Contudo, Tenebros e as gerações de mestres Sith que o precederam possuíam dados secretos coletados de uma vasta rede de informantes dos quais tanto o Senado quanto os Jedi nada sabiam, inclusive equipes de mineração e fabricantes de armas. Com base nos dados que estou recebendo, entoou o Tredroid, 82% do minério pode ser purificado em blindagem e grau adequado para armamento. Plagueis fitou Tenebros, que devolveu um aceno de satisfação. A porcentagem confirma o que me disseram para esperar. Quem disse, mestre? Não faz diferença, respondeu Tenebros. Dispersos por todo o túnel superaquecido, havia pedaços quebrados de brocas, gaseificadores dispensados e máscaras de filtragem entupidas. Tudo abandonado pela equipe de exploração que cavara o fosso muitos meses padrão antes. Da ampla boca do fosso chegavam os dados repetitivos das bombas hidráulicas da sonda do droide. Plagueis sabia que isso era música para os órgãos auditivos de Tenebros. Não pode contar seus planos para esta descoberta? No devido tempo, Darth Plagueis, Tenebros deu-lhe as costas para dirigir-se ao Tredroid. Instrua a sonda para avaliar as propriedades da segunda leva. Plagueis estudou a tela afixada na cabeça chata do droide. Ela mostrava um mapa dos movimentos da sonda e uma análise gráfica de seus scanners penetrantes que alcançavam sem problema os limites superiores da câmara de magma. A sonda está realizando uma análise, atualizou-os o Tredroid, com os sons recíprocos das bombas hidráulicas da sonda ecoando na caverna de cristal. Tenebros começou a circular o fosso para parar subitamente quando a escavação foi interrompida. Por que parou? Ele perguntou antes que Plagueis o fizesse. A resposta do droide foi imediata. A unidade M2 informou que descobriu um bolsão de gás logo abaixo do novo furo. O droide parou. Depois acrescentou: Sinto informar, senhores, que o gás é uma variante extremamente comburente de letano. A unidade M2 prevê que o calor gerado pelas bombas hidráulicas causará uma explosão de magnitude significativa. A desconfiança se tornou evidente na voz de Tenebros. O relatório original não mencionava letano. O droide virou o rosto para o Sith. Disso eu não sei, senhor, mas a unidade M2 insiste bastante. Ademais, minha própria programação confirma o fato de que não é incomum encontrar bolsões de letano nas proximidades de uma camada de cortoses. Questione a sonda sobre a possibilidade de escavar ao redor do bolsão, disse Plagueis. A unidade M2 recomenda empregar exatamente essa estratégia, senhor. Devo ordenar a ela que prossiga? Plagueis fitou Tenebros, que assentiu. Mande a sonda prosseguir, ordenou Plagueis. Quando o martelar recomeçou, ele fixou o olhar na tela para monitorar o progresso da sonda. Mande a sonda parar, disse ele, passado apenas um momento. Por que interfere? Perguntou Tenebros, avançando. Plagueis apontou para a tela. O mapa indica uma concentração ainda maior de letano na área que está sendo perfurada. Está correto, senhor, disse o droide, com aparente desdém.
ordenarei à unidade que pare toda a atividade. O martelar, entretanto, continuava. Droid, Plagueis ralhou. A sonda recebeu a sua ordem? Não, senhor. O M2 não está respondendo. Tenebros ficou tenso e quase bateu a cabeça num dos imensos cristais da caverna. Ela ainda está ao alcance? Sim, senhor. Então faça um diagnóstico da comunicação. Já fiz, senhor, e todos os sistemas estão em ordem. A impossibilidade de a unidade responder. O droide se calou por um instante e depois recomeçou. A recusa da unidade em responder parece ser deliberada. Desative-a, disse Tenebros. Agora. O martelar foi diminuindo e finalmente cessou, mas não por muito tempo. A unidade M2 ignorou meu comando. Impossível, disse Tenebros. Claramente não, senhor. Na verdade, é muito provável que a unidade esteja executando uma programação profunda que não foi vista antes. Plagueis fitou Tenebros. Quem adquiriu a sonda? Agora não é hora para perguntas. A sonda está prestes a romper o bolsão. Correndo para o corrimão do fosso circular, os dois Sith removeram as luvas e apontaram os longos dedos desprotegidos para a pegajosa escuridão. Instantaneamente, filamentos de energia elétrica azul despenderam-se das pontas dos dedos, chovendo para dentro do buraco, piscando e roçando o fundo. Os poderosos raios reluziram para o interior do corredor lateral que a sonda escavava. Estalidos escaparam da abertura muito depois de os Sith cessarem seus poderes. Então, os movimentos repetitivos das bombas recomeçaram. É o minério, disse Tenebros. Há resistência demais aqui. Plagueis sabia o que precisava ser feito. Vou lá embaixo, disse, e estava prestes a saltar para o fosso quando Tenebros o conteve. Isso pode esperar. Vamos voltar à gruta. Plagueis hesitou. Depois assentiu. Como quiser, mestre. Tenebros voltou-se para o droide. Continue tentando desativar a unidade. Sim, senhor. Para fazer isso, contudo, precisarei permanecer aqui. E daí? Perguntou Tenebros, inclinando a cabeça. Caso eu fracasse em meus esforços, a explosão iminente certamente resultará na minha destruição. Plagueis compreendeu. Você foi muito útil, droide. Obrigado, senhor. Tenebros franziu o senho. Você gasta suas palavras. Quase derrubado pela rapidez da partida de Tenebros, Plagueis teve de convocar a força do fundo de si para acompanhá-lo, refazendo o trajeto inclinado que seguiram a partir da gruta onde a aeronave os aguardava. Voaram pelo túnel adornado de cristais pelo qual passaram antes. Plagueis se preocupava com a poderosa explosão talvez prestes a acontecer, mas ficou intrigado pela quase desenfreada fuga do mestre para a superfície. No passado, Tenebros raramente demonstrara sinais de desconforto, muito menos de medo. Assim, que perigo ele pressentiria que o impulsionara a tamanho descuido? E quando, no passado, fugiram de perigo de qualquer espécie? Salvaguardados pelos poderes do lado sombrio, os Sith quase não temiam a morte porque eram, na verdade, aliados dela. Plagueis ampliou sua percepção na tentativa de identificar a causa do receio de Tenebros, mas a força estava em silêncio. 10 metros à frente dele, o Biff desviara de um escabroso afloramento. A pressa, contudo, o fizera subir rápido demais e seu ombro raspou na rocha áspera, rasgando um pedaço de seu traje. Mestre, permita-me tomar a dianteira,
disse Plagueis, quando alcançou Tenebros. Não era muito mais ágil que o Biff, mas enxergava melhor no escuro e tinha senso mais apurado de direção, bem acima do que a força revelava.